Oi, pessoal! No vídeo de hoje eu quero falar para você que quer adquirir o hábito de leitura, né? Quer ler mais agora em 2026, você acha que precisa mais da leitura, que eu acho também importante para todo mundo. Então, eu vou falar aí o que eu faço, o que eu sempre me ajudou a ler mais, a ter um tempinho de leitura, né? E o que eu vou fazer mais agora em 2026, que minha rotina andou um pouco bagunçada, né? Mas eu sempre, alguma coisa eu lia todos os dias, nem que fosse para os meus filhos, né? Então eu vou falar um pouco aqui no vídeo sobre isso também. Então eu vou falar aí algumas dicas para você que quer adquirir esse hábito, você que não tem o hábito de ler, mas sabe que é importante e quer começar, ou que você que quer voltar a ler com frequência, como é que você pode fazer, né? Então eu espero que esse vídeo te ajude. Então assim, eu sempre gostei de ler, né? Eu digo sempre assim, é, na minha adolescência para cá, né? Eu não fui uma criança que foi incentivada à leitura, que tinha livros disponíveis, né? Mas depois, assim, a partir da sexta série ali, teve um professor que começou ele dava livros pra gente ler e fazer a prova. Então, esse não é o melhor modo de incentivar, né? Eu não acho que seja o melhor modo, assim, se ser obrigado só para fazer uma prova, mas aquilo me ajudou a ter contato com outros livros, assim, e aí dali eu já comecei a querer mais ler. Então, aí na minha fase adulta, que eu já trabalhava e eu todo mês eu comprava um livro. Então, isso me ajudou também a criar esse hábito. Só que assim, eu não lia os melhores livros, né? Que hoje eu vejo que a gente tem muitos livros clássicos que a gente deveria ler e não lê. Então eu lia muito livros mesmo famosos, assim, livros best-seller, que às vezes são feitos só para vender mesmo, que mexe mais com o seu emocional ali, mais rasos. Alguns bons, alguns nem tanto, né? Então, hoje eu venho tentando consertar isso, recuperar esse tempo perdido, né? Ler livros melhores, livros mais apropriados, que vão me ajudar mais na minha formação e também na formação para os meus filhos. Tá, então, aí a partir dessa fase aí eu comecei a ter contato com livros, né? Então, apesar de o professor, a intenção foi boa, né? Mas ele chegava assim, ele botava vários livros e mandava a gente escolher. Então, aí eu não sabia como é que era o livro, nada. Então, você escolhia, às vezes você pega um livro ruim também e não gosta. Então, assim, não foi trabalhado o livro com a gente, né? Para de repente explicar aquilo até para despertar mais esse interesse. Mas mesmo assim, a partir dali eu comecei a ter um pouco mais esse hábito de leitura. Então, sempre que conseguia aí algum livro diferente, eu estava lendo. E aí, então, direto ao ponto aqui, agora adulta, né? Como você está começando agora? Como é que você vai adquirir esse hábito? Eu fiz um vídeo anterior, né? Já explicando como você incentivar isso também para os seus filhos pré-adolescentes. Então, se você tem filhos aí e quiser assistir o vídeo, pode te ajudar. Mas para gente adulto que está com a vida corrida, também se você é mãe aí trabalha ou tá mãe o tempo todo em casa como eu, mas que também trabalha em casa, faz algum tipo de trabalho e acho que eu não tenho tempo de ler, né? Não tem como. Eu tô sempre trabalhando na correria, não tenho tempo. Então, se você está nesse vídeo, você está buscando aí uma forma de começar a ler, né? Ter um hábito aí, nem que seja um livro técnico da sua área, um livro de desenvolvimento pessoal que você queira começar a ler, mas como é que você vai ter esse hábito? Então, se você está aqui, você está buscando isso. Então, como é que eu faço? Realmente é mais corrido. Quando eu não tinha filhos, eu lia no ônibus, lia na fila na fila de banco, né? Quando a gente frequentava banco, hoje em dia quase ninguém vai mais para a fila de banco, tudo se resolve em casa. Mas em consultórios, quando estava esperando no consultório, então eu sempre estava com o livro na bolsa lendo. Eu gastava aí 1 hora e meia de viagem no ônibus para chegar no trabalho, 1 hora ali eu lia, depois eu cochilava um pouquinho, mas eu sempre chegava, sentava, arrumava um lugar para sentar e lia o livro. Então isso me ajudava. Todo mês eu estava lendo um livro e já estava comprando outro e deixando ali na fila para ler. Então eu tinha esse hábito. Depois que eu passei a ficar em casa, depois meu filho nasceu, eu passei a ficar em casa, eu com ele pequeno ainda lia um pouco, assim, perto dele, deixava ele brincando, mas assim, foi ficando o ritmo mais reduzido, né? Com criança você acaba reduzindo o ritmo, mas isso aí eu vejo que não é culpa das crianças, hoje eu sei que não é, que às vezes a gente mesmo que não arruma esse tempo, às vezes a gente, num tempo que a gente vai ler, que a gente poderia ler, a gente quer ver um filme, quer ver uma série para relaxar,
E quanto mais você acostuma com isso, realmente mais isso vai se intensificando. Você vai deixando esse hábito de leitura de lado e vai buscando relaxar ali de outras formas, assistindo uma série, um filme ou até um vídeo. Você tem que aprender algo, em vez de você ler um livro, você quer assistir um vídeo, né, que tem o seu lugar, mas se a gente acostuma muito só com vídeo, só com palestra, podcast, a gente realmente perde esse hábito de leitura. Então eu tenho me policiado mais para deixar um pouco isso de lado e voltar a ter esse hábito de ler a qualquer momento, tá? Então, assim, durante o dia, às vezes eu tento pegar um livro enquanto minha filha tá brincando, mas aí ela vem para cima querer brincar comigo, ou então quer que eu leia para ela, então às vezes não dá mesmo. Mas então o que eu tenho feito? Ou acordar mais cedo, quando ela não acorda antes de mim. Se eu acordar mais cedo, eu pego um cafezinho, leio um pouco. E à noite. Então à noite eu costumava muito ver série. Teve uma fase aí que eu ficava até início do ano agora, fui assistir Stranger Things, né? Ver ali, rever a série e ver o final. Então realmente eu acabei não lendo à noite, mas eu tava com esse hábito de, em vez de ver uma série todo dia, ver uma série enquanto eu ia jantar, depois que eles dormissem, aí eu pegava o livro e enquanto eu estava comendo ali, né, nem que seja 15, 20 minutos, eu lia um livro antes de deitar. Então isso ajuda também a você desligar um pouco o celular, desligar a tela e ler, mesmo que seja ali na hora da refeição ou no lanche, um café da tarde, enquanto as crianças estão ocupadas com outras coisas, você pegar o livro para ler. Então, se for esperar o momento perfeito, né? Tem muita gente que dá a dica aí, você tem que ter um lugar silencioso, vai lá, senta, pega o seu café, seu chá, e às vezes não vai ter esse momento. Então, às vezes, vai ser no momento mesmo que as crianças estão brincando perto de você, você pega, lê 2 páginas, 3 páginas, fecha o livro, daqui a pouco você vai lá, pega, dá outro momento, você pega, lê mais 2, mais 3. Então, eu estou fazendo isso. Isso está me ajudando a conseguir terminar minhas leituras, às vezes livros que eu estou há tempos sem terminar e estou conseguindo terminar. Mas fora isso, são livros meus que eu quero, assim, para mim, que eu quero ler, do meu interesse, ou de formação, ou até uma literatura que eu não li, eu quero conhecer, né? Mas, tirando isso, eu sempre leio para os meus filhos. Então, assim, para minha filha pequena, é uma leitura bobinha, né? Aquelas fábulas mais de ilustrado. Mas o meu filho pré-adolescente já são livros mais assim que já me agrada. Então isso me ajudou também a conhecer esses livros que eu não li na minha infância, na minha adolescência. Eu tô lendo com ele. Então, e eu considero isso já um hábito. Eu fechei o ano assim meio pensativo, falei, nossa, esse ano eu não li quase nada. Eu tava com um livro inacabado do Brás Cubas, que eu demorava um tempão para ler, chegava no final de semana, eu pegava ali algumas páginas, aí me dava sono. Isso quando minha filha dormia à tarde, ela ia lá, no final de semana pegava, lia, e aí ficava ali aquela enrolação com o livro, e eu estava meio chateada, né, assim, poxa, eu não tô conseguindo ler. Mas depois eu parei pra pensar, falei, caramba, quantos livros eu já li esse ano pro meu filho, né, com ele à noite ali. Então todo mês a gente tá lendo um livro. E, então isso eu considero. Então é você aproveitar qualquer conquista sua, você contar. Então não eram livros bobinhos, eram livros assim infanto-juvenis, mas que todo adulto deveria ler. Que dá para tirar muitos ensinamentos ali. A gente teve muitas conversas boas, livros interessantes que eu nunca tinha lido também. Então a gente leu junto e isso me ajudou a todo mês ler um livro diferente. Então eu continuo fazendo isso, né? Desde o ano passado, antes disso, né? Mas quando ele era mais novinho, realmente ainda eram livros assim de fábulas, coisas mais infantis, mas que mesmo assim eram leituras proveitosas, né? Lemos as Crônicas de Nárnia, o Hobbit. Agora a gente está lendo o Hobbit novamente, depois de alguns anos. Então isso, se você tiver filhos, já fica aí uma outra dica, tá? Então a primeira dica, você aproveitar todos os horários, intervalinhos que você tiver no seu dia, uns minutinhos que você não tiver ali, em vez de pegar o celular para ver um vídeo, um filme, você pegar um livro, nem que você lê 5 páginas, 10 páginas, 15 num dia, você já está começando bem, né? E a outra dica, se você tem filhos aí na faixa aí acima de 9, 10 anos, os livros que você lê para eles, escolha bons livros, livros que são infantos juvenis, mas que todo adulto deveria ler também, que vai ser proveitoso, e leia com ele, né? Com ele, para ele, no horário aí antes de dormir. E isso vai te ajudar
a você pôr essa leitura em dia. Já vai contar com uma leitura do dia, né? Se você ler aí 10 páginas toda noite, né? Ou durante o dia aí, no horário que você tiver, já vai contar. A outra dica é você escolher livros do seu interesse, né? Então, assim, é claro, às vezes a gente não vai ler só o que a gente quer, às vezes a gente precisa ler um livro para nossa formação, ou um livro que é importante, que é importante que você tenha lido e você nunca leu, mas você começa com livros do seu interesse. Então, se você quer aprender mais sobre educação dos seus filhos, você pega um livro sobre educação. Você não vai começar, não, esse aqui é importante eu aprender sobre educação, mas de repente você está numa fase que você tem que aprender sobre finanças, né? Então você pega um livro sobre finanças, né? Eu tô dando um exemplo assim, depende do que você quer aprender naquele momento. Se você quer sobre psicologia, é algo que te agrada, que você tem interesse, pegue um livro sobre psicologia, né? Então você não vai pegar de educação infantil só porque você tem filho. De repente você quer estudar, a psicologia vai te ajudar também. Agora, em relação à literatura, que eu acho que também, fora essa parte prática de trabalho ou de formação pessoal, a literatura ajuda muito. Ela é importante que a gente leia. Então, assim, se você gosta de um livro de romance, né? Mas, assim, não assim, escolha uma coisa mais profunda, né? Algo que fale ali da relação humana, um livro clássico, né? Então, aí, se você gosta de ficção científica, escolha também um livro de ficção científica. Então, comece com livros de acordo com o seu gosto, que isso vai te ajudar a você ter esse hábito, pegar o livro ali e ler com prazer todo dia. E depois, sim, você pega algum que seja por obrigação, que você tenha que estudar, que você tenha que ler, né? E aí isso, no início, vai te ajudar a pegar esse hábito, ter esse hábito de ler todos os dias, tá? Então essas são as dicas simples, mas que podem te ajudar aí, que é o que eu venho fazendo, né? Pegar cada momentinho do dia aí que eu consiga ler, e aí todo dia eu vou lendo um pouquinho e ler para os meus filhos também. Isso ajuda, principalmente o meu filho mais velho, isso ajuda que eu complete aí todo mês um livro diferente, tá? Então se essa dica te ajudou, se vai te ajudar aí de alguma forma, deixe seu joinha, né? Deixe o seu like aí no vídeo, compartilhe. Se você está chegando aqui e gostou dessas dicas, fique no canal também, se inscreva para saber mais sobre literatura, a literatura voltada também para o seu desenvolvimento, e sobre vídeos sobre educação também vou falar muito aqui, tá bom? Tchau, tchau, até o próximo vídeo.